Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast e eu estou muito feliz de receber aqui pela segunda vez a doutora Maria Angélica. E nós vamos falar de alta performance empresarial, vamos falar dos atletas que ela atende, o papo vai ser muito bom e é focado em alta performance. Mas antes de conversar com ela aqui, de bater esse papo, vocês sabem que eu tenho 4 grandes parceiros aqui no Bianchi Podcast. Um é recém-chegado, mas também eu tenho um carinho muito grande. Mas eu queria começar falando para vocês do Clube de Negociadores. Pessoal, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Se você quiser aprender comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação, o seu lugar é no clubedenegociadores.com. E não se esqueçam, eles também têm uma modalidade nova agora, que é um MBA em táticas de negociação, muito legal, uma parceria junto com a Faculdade Sirius e um diploma reconhecido internacionalmente. Então, pessoal, ó, Clube de Negociadores, obrigado demais. E eles têm um livro também, ó, pessoal. Jogada de Mestre, as 48 mais poderosas táticas de negociação. Isso aqui vai mudar em breve, porque vai ser atualizado, já tem muito mais tática vindo por aí, tá bom? Pessoal do Clube de Negociadores, obrigado demais pela confiança e pela parceria. Uma outra parceria que eu tenho também muito legal, que eu preciso falar com vocês, é a Rede de Ótica Visão Máxima. Foram os meus primeiros parceiros aqui no Bianchi Podcast, e eu estou muito feliz com essa parceria, já estão comigo há quase 3 anos. Então, se você quiser adquirir um óculos de qualquer marca, qualquer modelo, óculos de sol, óculos de grau, você tem 35% de desconto. É só me seguir na rede social, @MarceloBianchi, e seguir o Bianchi Podcast no YouTube. Você entra em contato com eles e fala, ó, estava assistindo o Bianchi Podcast, ou estou seguindo o Marcelo Bianchi no Instagram, no Facebook, no TikTok, e ele falou que eu tenho 35% de desconto, e tem mesmo. Pode cobrar que tem mesmo, sem burocracia, tá bom? Pessoal da Ótica Visão Máxima, ó, feliz demais com essa parceria, sou muito grato a vocês, tamo junto, tá bom? Pessoal, um outro parceiro querido que eu tenho, que é mais recente, que me veste, inclusive, é a Di Francesco, que é uma alfaiataria com mais de 30 anos no mercado e com um serviço de excelência. E se você quiser desconto também, você tem 20% de desconto. É só entrar com o meu cupom lá, Bianchi20, ou entrar em contato com a Di Francesco, eles ficam na Rua da Assembleia 38, e você vai ter 20% de desconto em peças de alfaiataria, feita sob medida, tudo do mais alto padrão, da mais alta qualidade, tá bom? E eu quero mandar um abraço especial para um último parceiro que chegou e que eu estou muito feliz também com essa parceria. Quero agradecer demais o pessoal da Em Moda Mais, que é a maior plataforma online de moda do Brasil, com mais de 20 mil alunos formados. Então, se você quiser fazer curso na área de moda, com certificado, tudo certinho, Em Moda Mais. É só entrar no Instagram, você tem lá nos meus destaques também do meu Instagram, você tem um cupom Bianchi20, você tem 20% em qualquer curso da plataforma deles. Pessoal, Em Moda Mais, tá bom? Um grande abraço, pessoal da Em Moda. Gente, estou recebendo aqui a doutora Maria Angélica e nós vamos falar aqui de mentalidade de alta performance. Maria Angélica, obrigado demais por aceitar novamente o convite para estar aqui no Bianchi Podcast. É sempre uma honra, um prazer muito grande. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E eu preciso dizer que da primeira vez que você veio ao Bianchi Podcast, você tinha acabado de perder o seu filho. Foi uma luta ferrenha e você veio aqui no Bianchi Podcast, não era nem aqui nesse local. E, poxa, eu fiquei tão feliz e ao mesmo tempo triste, porque você honrou um compromisso em memória do seu filho. Sim. Né? E perder um filho não é fácil, mas eu te agradeço demais por ter voltado aqui e que esse papo possa gerar bons resultados aqui para quem acompanha aqui o Bianchi Podcast. Com certeza, vai ser um prazer sempre estar com você, né? Eu também acredito muito no seu trabalho, desde as vezes que a gente se conheceu. A gente tem realmente missão em comum, então viver em alta performance é muito mais do que só palavras, né? São comportamentos e ações e a gente precisa viver isso na prática. Sim. Né? Então é uma honra estar aqui.
Maravilha. Muito bem. Então vamos começar aqui. Eu queria que você me dissesse. É uma pergunta que eu faço sempre. Mas eu não me lembro se eu fiz a primeira vez que você foi lá. Se eu já tinha essa pergunta formulada. Quem você é e o que você faz exatamente? Eu sou filha amada de Deus, né? Imagem e semelhança dele. Eu sou esposa do Giovanni, mãe do Caio, e eu atuo como mentora de alta performance. Eu ajudo empresas, empresários e atletas a viverem alta performance, a ser confiante e gerar resultados. Maravilha, bom demais. O seu trabalho, ele vai muito além de simples conversas motivacionais. É um processo estratégico, profundo e multifacetado, que atua nos alicerces mentais e emocionais que sustentam a performance de elite. Está correta essa análise? Correta. É Correta. isso? Isso aí. Muito bem. O que envolve um trabalho de alto nível no seu segmento? Primeiro é desenvolver uma maturidade para o objetivo que essa pessoa tem, né? Se é nos negócios, a gente tem que desenvolver uma mentalidade que envolve um processo de conscientização, um processo de comportamento, um processo onde ele entende o que ele precisa fazer realmente para gerar o resultado que ele espera. Então, a alta performance é um processo multifatorial, né? Ele não é só o resultado, ele é um conjunto de ações bem-sucedidas que você aprende, que você confia, que você atua, que você age em prol do resultado. Então, é uma consequência. A alta performance ela é um meio. A alta performance não é o fim. Essa é uma questão muito complexa que geralmente você acaba levando que alta performance é o resultado. Não, alta performance é o processo. O resultado é resultado. Que vai fazer você chegar Sim. num alto nível. Sim. Né? Sim. Talvez isso é uma visão que eu tenho bem diferenciada do que é alta performance. Né? Não é simplesmente a ação direcionada para o resultado. Ela envolve uma visão 360. Do ser, do fazer, para você conseguir ter. Então, eu preciso ser, ou seja, a minha identidade precisa estar forjada para viver aquele processo, entendendo quais são os comportamentos que eu preciso ter para fazer. Então, eu preciso contar com as minhas soft skills, com a minha parte técnica, com a minha parte espiritual, com a minha parte relacional, com o meu bem-estar físico. É um conjunto multifatorial para você gerar o resultado. Então, dentro desse percurso aí, mais de 4.000 mentorados já, caramba, a gente começa a entender que quando vem para mim, ele vem com uma visão totalmente distorcida, uma visão motivacional, uma visão, muitas das vezes, deturpada, aonde você só tem o resultado. Quando você diz ele vem para mim, você está falando especificamente de quem? Você está falando de jogadores da base ou você está incluindo aí também empresários, empreendedores? Empresários, empresas. Hoje eu tenho atuado também como conselheira, né? E espera-se um resultado, um faturamento extraordinário, mas esse empresário ele é reflexo da empresa. Sim. Então a gente precisa preparar também esse ambiente, essa cultura, né? A gente precisa preparar para que ele realmente gere legado, propósito e resultado. Então, a alta performance ele é esse conjunto. E dentro da minha visão, a alta performance ela também está muito ligada à relação espiritual. Né? E isso é fantástico, porque quando eu entendi isso, a minha vida também mudou. Você iniciou o podcast falando que eu estive aqui um dia após o sepultamento do meu filho. Sim. E eu entendi que alta performance é isso, quando você entende o seu propósito, você entende para que você existe, você entende qual é o fundamento, né, do seu estado aqui na Terra, você já vive em alta performance, você está ligado diretamente à fonte. A fonte de quê? A fonte de vida. A fonte que gera o recurso necessário. A fonte que gera realmente o sentido, o propósito, o conhecimento, o caminho. Então, quando você entende isso, todas as outras coisas realmente são acrescentadas. E naquele dia eu vim estar aqui para cumprir uma missão. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que escutaram aquele podcast, eles se identificaram em algum momento.
né? Em alguma situação, todo mundo conhece alguém que está passando por um luto, Sim. mas a postura e o posicionamento que a gente precisa ter, que envolve a alta performance, que está ligada à postura, posicionamento, a comportamento, faz total diferença. Então, foi uma bênção ter estado aqui um dia depois. Foi uma honra de saber que o que eu ensino, eu também vivo. Muito bom, muito bom, muito bom. Quais os principais pilares do teu trabalho? Os principais. Primeiro, cultura do reino, espiritualidade é muito importante, mentalidade, né? Soft skills, o comportamento em si e a consciência do negócio. Porque muitas das vezes você quer atuar numa área, mas você não entende o negócio, você não entende o jogo por trás do jogo. E a gente precisa desenvolver, dentro de um processo de alta performance, a gente precisa entender o objetivo dessa pessoa. Então, a gente tem que mergulhar a fundo e saber se ela está realmente preparada. Então, a gente tem que analisar as capacidades técnicas, as capacidades físicas, táticas, ambientais, emocionais, espirituais. Então, a gente precisa entender esse elo para ela performar, porque existe diferença entre alta performance e performance. Sim. Então, muitas das vezes, as pessoas conseguem performar numa área, mas ela não está em alta performance. O que é alta performance? É onde as áreas onde eu ando, onde eu permeio, né, passo por elas, eu estou conseguindo realmente entregar algo que faz a diferença, ou seja, eu estou fora da excelência, curva. Está entregando excelência. Fora da curva, né? Então, a alta performance está ligada a essa fora da curva, ou seja, eu estou numa ascensão, numa excelência, numa melhoria contínua, e a gente precisa analisar, porque o resultado é consequência multifatorial. É uma empresa, por exemplo, para você ter lucro, você pode ter um produto excelente, uma prestação de serviço excelente, mas se você não tem gestão, você perde. Se você não tem as pessoas certas no lugar certo, você perde. Então, por isso que a alta performance ela é um conjunto multifatorial. Muito bom. Vou fazer uma pergunta bem simples, didática, para a pessoa que está acompanhando a gente aí, que vai ver esse podcast depois, compreender um pouquinho melhor. Quando você pega um jogador de base, por exemplo, normalmente com que idade você começa a trabalhar esse garoto? Normalmente eles vêm para você com que idade? Assim? Então, hoje, eu tenho dentro da empresa do Atleta no Flow, mentorias diferenciadas. Então, existem mentorias em grupo, que é para base mesmo, iniciação esportiva de 10 anos a 14 anos, mas para fazer comigo hoje, é um atleta que já está em uma ascensão. Hoje eu trabalho a base, aqueles atletas que já estão subindo para o profissional ou profissional. Hoje comigo está dessa forma. Então, a gente está falando aí a partir de 16 anos. 16, 17 anos. Isso. Quando você pega um jovem desse, como é que se dá o teu procedimento com esse jovem? Qual o primeiro passo? Se você pudesse dar um passo a passo assim, para as pessoas entenderem, como é que se dá o teu passo a passo com esse jovem? Primeira coisa que você faz com esse jovem, qual a segunda etapa, qual a terceira etapa, para que ele comece a assimilar todo esse conhecimento e comece a evoluir? E normalmente, em quanto tempo você já começa a ver um resultado disso? Então, eu divido a minha mentoria em fases, né? Então, primeiro eu tenho que identificar o nível desse atleta. Então, eu falo que existem 4 níveis de atleta. O atleta comfort, que é um atleta que ele tem talento pra caramba, mas ele não consegue pagar o preço, ele não tá afim de pagar o preço, ele tem só o talento. Então, muitas das vezes são os pais que lutam mais por esse atleta para manter ele dentro da carreira do que ele mesmo. Então, ele tem um nível de trabalho para começar, um start. Existe o atleta esteira, que é aquele atleta dedicado, muito disciplinado, mas ele na hora do jogo ele não consegue entregar. Então ele corre e não sai do lugar. Eu começo a trabalhar com ele de outra forma. Não consegue performar. Não. Existe o atleta meteórico, que é aquele atleta que já foi uma promessa na base, patrocinado, e hoje esse atleta, por questões comportamentais, ele não está mais, né, sendo... entregando, tá na reserva, ou tá sem clube, e ele sofre muito por não ter mais reconhecimento. E existe o atleta no flow, que é o atleta que chega no final da mentoria,
que é um atleta que tem mentalidade, que tem postura, que tem uma mentalidade empreendedora, que ele usa o talento dele para gerar oportunidades de negócio, ou seja, aumenta o valor dele no mercado. Então, todos eles, em algum momento, eu preciso começar a trabalhar a identidade dele. Por que eu começo pela identidade? O atleta, ele chega para mim querendo confiança para performar. Uhum. Mas para você confiar em você mesmo, você precisa iniciar no ser. Então, muitos atletas negociam a sua identidade, porque não sabem ainda quem ele é, com erros, com derrotas. Então, é por isso que ele fica em altos e baixos. Ele não sabe quem ele é. Ele não tem maturidade competitiva para entender esse processo, para ele conseguir usar o talento dele para gerar oportunidades, para competir e para mostrar o talento dele para o mercado. Então, a gente precisa trabalhar com ele primeiro a identidade. Depois a gente vai trabalhando a rotina e os comportamentos dele. E depois a gente começa a trabalhar a parte da ação prática em si. A comunicação, a liderança, a negociação. O atleta precisa aprender a negociar, ele precisa aprender a se posicionar, ele precisa entender sobre princípios competitivos, ele precisa entender sobre fair play, ele precisa aprender sobre princípios de honra. Vou te dar um exemplo do princípio de honra, que é algo muito importante que a gente desenvolve dentro do processo. Quando o atleta ele treina, né, ele vai treinando para ele conquistar a oportunidade para competir, quando ele chega no momento da competição, se ele não honrar essa oportunidade, ele volta para o final da fila. Então, o que é honra? É de você ter consciência que você tem um talento, o talento ele existe para você servir, e quando você entra para competir, você não está fazendo simplesmente por você. Quando você honra o talento que você tem, servindo muito bem, você está fazendo, né, prosperar o treinador, a equipe. É uma cadeia, né? Teus uma reação colegas, em cadeia. A torcida, o mercado. Então Sua família. A sua família, o seu empresário. Então é muito bom servir. E por trás do servir existe o princípio da honra. Então, quando o atleta ele vai competir com uma causa, quando ele vai competir consciente, tudo muda. A ação dele muda. Ele consegue lidar melhor com as suas emoções, ele consegue lidar melhor com os diálogos internos. Por quê? Eu me especializei em estado de flow. O que é flow? Dentro da psicologia. É o estado de hiperfoco e máxima performance. É quando você está tão envolvido na experiência que você nada mais importa, você está ali só para fazer aquilo que você realmente sabe. Então não tem diálogo interno, e se eu errar, e se não gostar, e se me criticar, você não pensa nisso, você está envolvido. Então é assim que os atletas fora da curva, né, você olha para o jogo dele e você se encanta, porque ele está totalmente entregando o máximo potencial dele. E tudo que você faz com autenticidade faz com que você seja lembrado. Sim, né? Sem dúvida. E aí eu costumo dizer também que quando o jogador ele tem esse hiperfoco, ele entrega isso, e aí ele se comporta bem, se comunica bem, aí, meu amigo, aí é o must, entendeu? O suprassumo da coisa. Porque a comunicação, ela também existe um processo de mentalidade. Quando você tem consciência do que você precisa fazer, você consegue se comunicar. Geralmente, os atletas têm dificuldade de comunicação, primeiro porque ele não sabe quem ele é. Então, às vezes, ele é tímido. E a timidez, ela vem do receio de ser o quê? Tolhido, criticado, rejeitado. Então, a gente precisa desenvolver essa mentalidade, reforçar essa identidade, trabalhar essa personalidade para a tua atuação. Uhum. O atleta precisa entender que o desempenho na hora do jogo é o que vai fazer a marca dele. Quando você vai assistir um jogo do Cristiano Ronaldo, tanto o pessoal fala, o jogo do Cristiano Ronaldo, não é do Al-Nassr. Uhum. Ou seja, a sua personalidade, ela é lembrada. É aí que gera o legado. Então é um desenvolvimento que a maioria dos atletas, eles vão na força do braço o tempo todo e cansa muito. Né? Você fala assim, essa questão do atleta... Como é que você lida com a questão dos pais? A gente sabe que no futebol... eu tenho um grande amigo no futebol que é o René Simões, né?
Sim, conheço. Foi treinador, trabalhou em muitos clubes fora do Brasil. Inclusive, ele é um dos que fez escreveu para mim alguma coisa do livro também, vai estar lá. E já vi alguns vídeos dele falando assim, que às vezes é muito complicado, às vezes não é nem tão complicado lidar com o atleta, que às vezes é mais difícil lidar com os pais. Qual é a tua visão sobre isso quando você começa a trabalhar com um jogador e você identifica que o problema não está tanto no jogador e sim nos pais? Como é que se dá essa questão no seu campo de atuação? Então, os pais são extremamente importantes. Né? Todo pai e mãe, até porque meu filho também foi atleta, eu já fui mãe de atleta, e eu entendo e eu coloco eles dentro da minha metodologia. Por quê? O filho é reflexo dos pais. Então, muitas das vezes, para eu trabalhar esse atleta, eu preciso trabalhar a família. E os pais, eles erram por amor. Eles não erram porque eles querem prejudicar o filho. Eles erram porque eles colocam todo o anseio, todas as dores, todos os medos. Eles projetam isso no filho. E eles não foram treinados para ser pai de atleta. Pai de atleta é totalmente diferente de pai de um adolescente, de um jovem comum. Os desafios são diferentes. Eu vou te falar um que é muito sério. Existem pais que negociam afetos, sem perceber. Quando o filho vai bem, foto no Instagram, esse é meu filho. E quando o filho vai mal, ele recebe rejeição e crítica. Do tipo, sai de perto de mim, porque eu dou minha vida, eu faço tudo por você e é isso que você faz. Então, a gente precisa desenvolver esses pais. Então, dentro da minha mentoria, eu trabalho os pais também, em momentos diferentes. Eu me coloco à disposição para servi-los, para orientá-los, para aconselhá-los, para desenvolvê-los. E muitas das vezes, os pais bem desenvolvidos, mudando a mentalidade dele, mudando o ambiente, eu como mentora de alta performance, eu preciso olhar o ambiente do meu mentorado para ele ser nutrido. Então, eu ensino os pais como que você pode desenvolver a confiança do seu filho. Eu falo o seguinte, que eu acho que é muito importante para vocês que estão aqui no Bianchi Podcast. Se você puder dar um presente para o seu filho, ensine ao seu filho a ser confiante. A autoconfiança é um processo muito importante que nós, pais, podemos desenvolver aos nossos filhos. Né? Isso é uma arte. Né? Uma arte desde que eu esteja bem desenvolvido. Então, quando um filho recebe muita crítica, muita instrução de um pai, ele não tem confiança na hora de performar. Porque ele tem que falar assim, eu vou ser autêntico ou eu vou ter que obedecer o que o meu pai falou? Porque depois eu vou ser criticado ou rejeitado. Será que eu vou ter que obedecer o meu pai ou o meu treinador? Então, a gente vai matando a autenticidade de performance desse atleta. Né? Então, quando eu trabalho e trago essa consciência para os pais, eles abrem mão disso. Porque lá no final, no fundo, o que eles querem é dar amor e dar suporte, mas eles não sabem como. Então, acredito que isso faz muita diferença. E os pais, mesmo sabendo que muitas das vezes ele atrapalha, eu dou treinamento para treinadores também na CBFS, e os treinadores têm horror aos pais. Mas eu falo o seguinte, a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente incita rebeldia do atleta com os pais, a gente também fere princípios. Então, eu ensino o meu atleta a aprender a lidar com os pais. Eu ensino os pais a aprender a lidar com o filho atleta. Então, o meu trabalho, quando eu falo de alta performance, ele não pode transgredir princípios. Ele não pode incitar rebeldia. Ele não pode incitar divisão. Ele precisa gerar o quê? União. O esporte, ele vem para trazer vida e não trazer, sabe? Guerra, né? Guerra, divisão, né? Então, a gente vai trabalhando dentro desses valores que eu acredito que a alta performance faz total diferença. Sim. Como é que você vê hoje em dia? Eu tenho acesso a muitas pessoas assim, de base de clube, né? E eu sinto que falta muitas vezes assim, na base, esse trabalho, já começando da base, desde cedo, uma cultura mesmo, lá de baixo. Como é que você vê o que está sendo feito na base hoje, assim, pelo que você tem de mentorado, pelo que você escuta, por onde você transita? Como é que você vê essa questão hoje na base?
dos clubes? Eu vejo que hoje os clubes, eles atuam, já melhorou bastante, né? Já tem bastante psicólogos, mas eles estão atuando ainda de uma forma muito mais emergencial do que uma forma de educação. Educacional. De educação. Então, até porque às vezes é um psicólogo para uma base inteira. Então, não dá para fazer um trabalho individualizado dentro da coletividade. Mas eu acredito que a gente precisa investir em educação competitiva. Essa é a minha visão. Educação competitiva envolve as normas, a cultura daquele local, o que você espera de um atleta, envolve uma conscientização, né, e um suporte, um desenvolvimento para esse adolescente se tornar um homem e um grande profissional. Então, falta essa educação. Só é abordado muito mais uma visão motivacional que passa, não educa. Né? Então, a gente precisa criar atletas fortes mentalmente, desde que educados, desde que desenvolvidos. A gente precisa investir em educação para desenvolver uma mentalidade de performance. Sim, você vê os clubes formadores, né, que ganham o selo de clube formador, a ideia é que forme o jogador, mas forme o cidadão também. Sim. E você tem alguns clubes hoje que são formadores, que têm o selo de formador, mas que na verdade não estão formando nada. Não, a maioria não. Estão formando cidadãos. Eu posso te falar que hoje, na maioria dos meus mentorados, são de clubes de Série A. E o clube de Série A tem profissional. Infraestrutura, né? Tem profissional. Mas não tem esse olhar, né, de educação de alta performance competitiva. Precisa desse desenvolvimento. É tanto que os pais ficam de lado. Então, a gente precisa educar os pais, porque os pais são os nossos torcedores. Sim. Né? Então, é um processo em cadeia, né? É um processo de gestão, né, onde a educação é o cerne. Né? Para você educar as emoções, o comportamento, a performance, é um processo educacional. Mas o esporte ainda não tem essa visão. O esporte ainda está com uma visão somente cultural, né? Ou quando de entretenimento. Esporte, é geral ou mais focado no futebol mesmo? Não, geral, porque a educação ela deve vir tanto para os treinadores, porque existem... A grande parte dos treinadores não tem também uma educação competitiva, nem uma formação emocional. A maioria dos treinadores foram jogadores que... Né? Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva, porque hoje o esporte de alto rendimento, ele exige muito mais habilidade do que antigamente. Sim. Porque o mercado hoje está mais celere, né? Ele tá, o funil desse mercado ele está muito mais seletivo, também salários muito mais atrativos, então só os melhores vão estar ali. A exigência aumentou muito. Aumentou. Também. Né? Então, a gente precisa entender o mercado, a gente precisa entender esse jogo, o que está por trás, né? O que está sustentando, e dar o suporte, né? E dar o recurso, o desenvolvimento, e olhar para aquele adolescente e entender assim, a hora é agora. Os nossos adolescentes, eles são as nossas sementes. Sim. E às vezes a gente só vai dar um suporte para o atleta, os pais também, eles só dão esse suporte para o atleta quando o atleta já está na linha emergencial, querendo sair, já num momento de ansiedade crônica, de depressão. E isso é muito ruim, porque a nossa cultura precisa mudar. Educação no esporte, saúde mental, tem que ser desde a iniciação. E caminhar lado a lado ali. Caminhar lado a lado. Qual a primeira pergunta que você faz para os pais de um atleta seu? E qual a primeira pergunta que você faz para um atleta mentorado seu? Primeira pergunta que eu falo para os pais, eu pergunto para eles o porquê que eles me escolheram. O que eles entenderam no meu trabalho que gerou o interesse deles estarem ali comigo. E, geralmente eles falam, é o que eu escuto, que eles encontraram em mim algo diferente, né? Que eu passo uma credibilidade não só de performance, mas também familiar, e que é esse tipo de profissional que eles esperam desenvolver o filho. Eu escuto bastante isso. E do atleta, é porque eles também vão seguindo outros atletas que em algum momento... Então, aquilo, no primeiro momento, ele nem sabe o que é, então ele vai ali para ouvir primeiro. Aí eu vou trabalhando com ele, mostrando o que é, quais são os acordos que a gente precisa fazer, porque mentoria de alta performance, eu te dou o recurso, mas é você o executor.
né? E saber se ele está naquele momento. E é muito engraçado, teve alguns momentos que eu cheguei para um atleta, olha, a partir de hoje a gente não vai mais conseguir trabalhar, porque você não está pronto. E ele leva um susto, né? Como assim? Eu estou pagando e não vai mais trabalhar comigo? Não, a gente não vai mais trabalhar junto porque você não está pronto. O meu trabalho aqui não é só para você vir aqui ser motivado. O meu trabalho aqui é para eu ver você performando e eu preciso mensurar isso. Porque se eu atuo em alta performance, você tem que gerar resultado, desde que você esteja fazendo. Porque é método. Sim. Se é método, é replicável. E aí eles assustam, uns fazem um novo combinado e continuam e mudam, e outros precisam parar naquele momento porque eu nem tenho prazer de continuar com um atleta que não esteja envolvido dentro do processo. Né? Então, é assim que a gente vai se desenvolvendo. Maravilha. Qual a habilidade mais valiosa que um atleta precisa ter, na sua opinião? As chamadas soft skills, né? Eu acredito que é a disciplina. A disciplina, ela é a mãe da alta performance. Porque quando eu faço aquilo que eu preciso fazer, mesmo quando eu não tenho vontade, eu gero ali a consistência e a constância. E vai chegar um momento que aquilo ali vai ficar muito natural para mim. E ela vai impactar a minha confiança, ela vai estimular a minha responsabilidade, ela vai direcionar o meu foco, ela vai me gerar uma referência, né, de comportamento. Então, a disciplina, ela faz você ter a consciência que você pode contar com você mesmo. A disciplina, ela faz você assumir as suas responsabilidades e entender que você não é refém. E tem algo que eu gosto de falar dentro da mentoria, eu falo o seguinte: qual é a linha tênue entre a disciplina e a fé? Porque a disciplina, ela existe para tudo aquilo que você tem a responsabilidade de fazer. E a fé, ela vem para tudo aquilo que você não pode fazer. Então, essa maturidade que existe, atleta fala assim, amanhã tem jogo, se Deus quiser eu vou fazer um gol. Deus quer, te deu saúde, te deu talento, já te gerou a oportunidade de você competir, ele não vai descer para fazer o gol para você. A sua responsabilidade é estar treinado, preparado, decidido, fazer a ação, ter coragem, atitude, isso é contigo. É uma coisa muito curiosa, falando isso, uma vez eu conversando com um convidado aqui, a gente estava falando disso, eu falei, pô, a maioria dos jogadores se dizem evangélicos, né? No meio do futebol, acredito que 90% é evangélico, né? Aí, esse jogador, ele vai orar para que, pô, me abençoe, eu vou fazer gol, para não sei o quê, não sei o quê. Aí o outro também, do outro time, também... Então... Aí eu falo, cara, é o que performar melhor, aquele que treinou melhor, aquele que se dedicou mais, aquele que está mais empenhado. É isso. É o que vai performar melhor, pô. Sim, isso aí eu costumo dizer na teologia, a gente costuma dizer que existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É isso. Entendeu? Então ele tem que fazer a parte dele, pô. Deus botou os dois ali. A tua oração, eu acredito que a oração do jogador deveria ser: Senhor, que eu não me machuque, que eu não possa machucar ninguém. Me dá paz. Me dá paz, me dá tranquilidade. E vai pra guerra, meu amigo. Vai pro jogo. É isso aí. Mas é isso. Eu ensino muito dentro da rotina de alta performance o poder da oração, né? A oração, a declaração é muito importante, porque quando a gente está em oração, a gente se posiciona. Sim. Porque tudo que a gente faz também é espiritual. Sim. Né? Sim. Tudo que a gente faz também é espiritual. Então, o atleta ele tem que consagrar a Deus, em primeiro lugar, tudo que ele faz, né? Está lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, o que você faz? Deus, eu entrego o meu dia, eu consagro o meu dia a Ti. Abençoa o meu jogo, abençoa as pessoas que vão estar lá, abençoa os adversários, abençoa, sabe, a minha vida, me dá alegria, me dá ânimo, me dá inteligência, me dá sabedoria, me dá discernimento para eu tomar melhores decisões. Eu declaro sobre mim um dia abençoado. É sobre isso, né? Quando você ora e declara, você já pegou o primeiro
requisito da alta performance, espiritualidade. Segundo, mentalidade. Essa é a diferença entre um jogador e um competidor. Um atleta compete, um jogador joga. E a gente precisa na alta performance de competidores, porque você vai jogar competições de altíssimo nível, Sim. mais complexo. Então você vai para um jogo para competir com estratégia. Você tem decisão, você já tem consciência do jogo que você quer entregar. Toma mais de 2.000 decisões por jogo. Só que muitos atletas que não trabalham a mentalidade, que não têm uma mentalidade empreendedora para entrar e entregar um desempenho que vai gerar uma performance de alto nível, o resultado, ele entra e vai ver o que vai dar. Então, por isso que ele fica um dia um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim. Oscilando. Ou então, quando ele acontece um erro, ele vai para uma sequência de erros. Ele não sabe dar o reset mental e continuar. Porque ele não é um estrategista. Um atleta de alta performance, ele joga com estratégia. O jogo é 90% mental. Você sabia disso? 90% mental. Então, como é que você não vai trabalhar sua mente? Como é que você não vai trabalhar o seu emocional? Como é que você não vai com uma estratégia para você frustrar o teu adversário? Então, a gente precisa desenvolver atletas e competidores mais inteligentes estrategicamente para conseguir entender que o resultado é consequência de um bom desempenho. Sim, perfeito. Na sua opinião, qual a diferença crucial entre ser um bom gestor e um líder de alta performance? Eu acredito que um bom gestor, ele também é um líder, né? Mas nem todo líder é um gestor. Né? Então, a gente precisa começar a diferenciar, né, o cargo líder e o exercício da liderança. São coisas diferentes. Quando eu tenho um cargo de liderança e eu não tenho a habilidade de soft skill de liderar, muitas das vezes eu perco o meu time. Então, o líder, ele tem que desenvolver a habilidade de liderança. O que é a habilidade de liderança? É aprender a influenciar, aprender a gerar um senso de tribo para que os seus liderados comprem as suas ideias, estejam envolvidos dentro daquele processo, que ele tenha uma relação de confiança e de união para resolver aquilo que precisa ser resolvido, para entregar aquilo que precisa ser entregue. Então, essa união de forças só acontece quando esse líder exerce uma liderança. Ele é exemplo no que ele faz, né? E ele desenvolve as pessoas para que elas tenham o potencial para entregar o que precisa ser entregue. Então, um gestor, ele cuida tanto do negócio quanto das pessoas, ou seja, ele exerce liderança e ele gere ali todo o ecossistema que está envolvido para um objetivo. E ele está presente ali, né? Pode estar, ele está presente de uma forma tanto pessoal quanto tática, né? Então, quando ele deixa as instruções, o líder ele é seguido, independente se ele está ou não. A gente vê como Jesus, né? Sim. O exercício de liderança de Jesus, nós que somos verdadeiros, né? Estamos buscando nos aperfeiçoar em ser um grande discípulo de Cristo. A gente não precisa estar dentro da igreja para mostrar que somos cristãos. O nosso dia a dia revela Jesus. Tem que revelar isso, né? Mostrar isso, né? E um grande gestor que exerce liderança, os seus liderados seguem e exercem mesmo quando ele não está presente. Sim. Bom, pergunta. O que é alta performance no mundo dos negócios? Alta performance no mundo dos negócios é quando você consegue extrair o seu potencial em altíssimo nível e revela no seu cliente, na prestação do seu serviço, o mesmo senso, né, de qualidade, de excelência. Você gera frutos na vida do seu cliente, né? Então, alta performance ela é para ambos os lados, não é só para a empresa. Só a empresa fatura, você vai vendo que o seu cliente fatura junto. Seu cliente é desenvolvido junto. Porque a alta performance, como ela é uma habilidade multifatorial, o que você faz vai reverberar no seu cliente, nos negócios desse cliente. Isso é muito interessante, porque eu já vi algumas empresas que têm um faturamento alto, mas os seus clientes não são tão desenvolvidos com a prestação de serviço ou com o produto.
só ele lucra. Será que isso é alta performance? Na minha visão, não é. A alta performance ela é mensurada na rentabilidade da empresa e na qualidade do desenvolvimento do crescimento do cliente dele. Porque ela tem que ser para os dois lados, sabe? Ela não é um ato unilateral, ela é bilateral. Muito legal. Pergunta: todo empreendedor pode ser de alta performance? Pode ser, desde que desenvolvida a mentalidade. Pode ser. Agora, tem algo também importante. Nem todo empreendedor, ele pode ter alta performance, mas nem todo empreendedor é empresário. Existe diferença. Sim. O ato de empreender, de você ter ideias, que você entenda que tem oportunidades para você gerar clientes, para você tem demandas, você enxerga isso e você faz, é uma questão. Agora, quando você começa a ter uma empresa, e se você empreende sem essa mentalidade empresarial, o seu negócio tem chances de quebrar. Sim. Então, a alta performance, ela precisa reverter esse empreendedor numa mentalidade empresarial para que o negócio ande em alta performance. Então, a gente tem que entender esses lados assim. Qual é o maior erro dos empreendedores hoje? Na minha visão, não desenvolver a mentalidade empresarial e muitas das vezes ele não entender que ele precisa investir em pessoas de alto nível para ajudá-lo. Por que eu falo isso? O empreendedor ele tem uma habilidade inata que está ligado ao negócio que ele criou. Mas esse empreendedor, ele não sabe de todas as áreas que uma empresa necessita para o negócio girar. Será que ele sabe de marketing? Ele sabe de finanças? Ele sabe... Então, a gente precisa andar com as pessoas certas para potencializar o negócio. E eu vejo que um dos maiores erros é isso. O empreendedor, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ele está em movimento o tempo todo, mas ele necessariamente não está progredindo. Não está progredindo, né? Então, tem gente que vende muito bem, por exemplo, eu trabalho com alguns empresários, né, e empreendedores, e eu vejo que alguns empreendedores têm um potencial de um negócio muito grande, ele está vendendo, ele está gerando, mas a empresa dele não está se solidificando, ou seja, ele não tem as pessoas certas para cuidar de finanças, ele mistura dinheiro pessoal com empresarial, né? Ele sai gastando, ele não tem uma visão de custo, ele não tem uma visão de gestão. Então, o empresário ele tem essa visão de gestão, de gerir o que é custo, de entender o que é faturamento, o que é realmente o lucro. Ele tem essa visão. O empreendedor, ele tem um lado muito bom dele, visionário, corajoso, né? Mas ele não tem esse outro lado, então precisa andar E às vezes o empreendedor tem esse lado visionário, de bota e vai para frente, e quando começa a acontecer alguma coisa, muitas vezes ele não tem a humildade de dizer, olha, até aqui eu consigo ir, Sim. Daqui para lá eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me oriente, porque eu não entendo disso aqui. Tem gente que não... Eu sou um cara, por exemplo, que eu não gosto muito de lidar com finança. Sim. Não, eu entendo ali um gargalo nisso para mim. Então eu deleguei há muito tempo isso. Quem faz toda essa parte na minha casa é minha mulher. Aí. Porque ela é mais sábia, ela é mais concentrada, ela é mais focada. Então, para mim, zero problema em relação a isso. Eu sei que eu tenho uma limitação ali. E uma limitação, acho até que mais de paciência mesmo. Eu não tenho muita paciência para essa coisa de finança. Ser mais estratégico, é uma coisa que eu nunca gostei. De pessoas. E nunca tive muita sabedoria com isso. Entendeu? Então, eu identifiquei isso há muito tempo. Você sabe. E aí eu falei, opa, isso aqui é uma coisa que eu não gosto e eu não sei muito bem. E eu sei que a minha mulher tem cabeça boa para isso. Isso é maravilhoso, a gente precisa entender. E foi um fardo que eu tirei de cima de mim, assim, muito bacana, porque... Mas a gente que é de pessoas,
né, que a gente gosta de trabalhar, desenvolver pessoas, a gente tem mais essa tendência realmente mais estratégica do que operacional. Eu sempre fui o relacional, Eu também. me meter a cara, ir atrás, fazer novas amizades. Lá em casa, meu marido que cuida também mais de finanças, essas coisas. Eu sou dessa área também. Mas você tocou num ponto, Bianchi, que é muito importante. Você sabe qual é a base da alta performance? Se chama humildade. Pensa comigo. Se eu falo que eu já estou aqui em cima, que eu sou o cara que, pô, igual a mim não existe, eu sou o melhor. Consegue perceber que eu paraliso aqui? E se a alta performance é um processo contínuo de excelência, de melhoria contínua, de superação, se eu falo que eu estou aqui, eu não cresço mais. Eu não estou mais... Chegou no teto. Então, aqui são os perfeccionistas. E o perfeccionista não é alta performance. Alta performance é esse processo contínuo de crescimento, de evolução. E para você crescer, você tem que estar sempre aprendendo, aprimorando. E você só consegue permitir isso se você tiver humildade. Então, quando você vê, por exemplo, um empresário ou um atleta. O atleta que está lá no auge, ele não vai querer fazer nunca um trabalho emocional, mental, porque ele já chegou até aqui. Você vê que geralmente é aqui que ele cai. Chegar aqui é fácil. Né? Assim, se manter e ultrapassar é difícil. Então você vê, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Esse aí é muito fora da curva. Muito fora da curva. Olha a idade dele, né? Olha os resultados dele. E você vê que ele continua aprimorando, melhorando a rotina dele, melhorando, gerando mais recursos para ele se manter jogando em alto nível. Então, isso é um processo de humildade. E você sabe que eu estava conversando com um presbítero lá da minha igreja domingo, acho que foi domingo. E a gente estava comentando o negócio do Cristiano Ronaldo. E ele falou assim, cara, às vezes eu acho, Bianchi, que o Cristiano Ronaldo, quando parar de jogar, pô, vai acabar o foco dele, vai... Porque, pô, parou de jogar, ele é muito focado no futebol. Eu falei, cara, a sensação que eu tenho do Cristiano Ronaldo é que quando ele parar de jogar, ele vai mudar o hiperfoco dele para várias outras coisas que ele tem. Ele não vai ficar nem um pouco frustrado porque parou de jogar. Óbvio, vai dar aquela tristeza ali num primeiro momento. Pô, o cara ama jogar futebol. E ele performa muito bem jogando futebol. Mas quando ele parar de jogar, ele hoje tem cadeia de hotel, ele tem muita coisa fora, que eu acho que o foco dele vai sair daqui, vai só fazer isso, ó, pum, vai virar para cá e ele vai continuar performando, porque o que mais tem é gente atrás dele querendo ter negócio com ele, querendo ampliar as coisas, e ele é um cara que tem visão para as coisas. Então, não acho que ele vai ficar nem um pouco frustrado com nada, não. Eu acredito que ele ama... Vai se manter no topo. Eu acredito que ele ama tanto o futebol que ele vai gerar um hiperfoco para ter um clube, ter um treinador... Ou se tornar até um mentor de alguns atletas que ele vai querer que performe como ele. Você vê, querendo ou não, ele fez uma orientação para o Vinícius Júnior para a rotina dele. Sim. Né? Então você vê que está dando certo. Quem era o Vinícius Júnior antes e depois. Então ele tem tanta confiança naquilo que ele fez com ele, com a vida dele, o próprio case, que eu tenho essa sensação que ele vai querer começar a aprimorar isso cada vez mais. Também acho. Por que tanta gente inteligente não consegue sair do lugar? Cara, ao longo da minha vida, assim, eu conheci algumas pessoas muito inteligentes e que alguma coisa era como se a pessoa estivesse querendo voar e tivesse uma âncora puxando para baixo, assim, sabe? Por que isso acontece? Então, as pessoas inteligentes, não necessariamente elas estão com a crença pronta para ela performar. Então, muitas das vezes a gente tem que enxergar quais são as crenças que estão deixando essa pessoa limitada. Ser inteligente é você conseguir ter uma habilidade inata para algum assunto, né, que você entende com maestria, mas você tem que entender os seus comportamentos. Então, a mentalidade, você ser inteligente, você ter uma mentalidade desenvolvida para performar são coisas distintas. Então, a gente tem que descobrir quais são as crenças que estão limitando, como é que está o emocional dessa pessoa, mas ela é inteligente. Então, as habilidades delas mentais e comportamentais, que é diferente da habilidade cognitiva, que é a inteligência, ela precisa estar o quê? Tudo andando junto. Então, a gente precisa olhar essa pessoa
Então, sim, muitas pessoas são inteligentes, mas nem sempre vão performar. E aí você vê uma prática que está no mercado, que está tentando gerar uma verdade absoluta, é que você não precisa mais estudar para ter dinheiro. Né? Só que essas pessoas, elas se desbloquearam na parte mental delas, comportamental, mas às vezes ela também não tem o cognitivo bem desenvolvido. Então, o ideal é que a gente consiga unir, né, essas áreas, por isso que eu te falei que alta performance, elas são habilidades multifatoriais. O ideal é que você tenha inteligência, você tenha visão de onde você quer chegar, né, que você tenha habilidades mentais e comportamentais, e principalmente a habilidade mais importante é o seu relacionamento com Deus, porque aí você também vai ter senso de propósito. Sim, muito bom. Como manter o foco no meio do caos nos negócios? O foco no meio do caos nos negócios é algo bem complexo, né? Porque você tem que entender que todo negócio ele precisa ter essas variáveis. O mercado ele é variável. E eu tenho que saber exatamente o produto que eu tenho, eu tenho que saber exatamente os recursos que eu gero, e eu tenho que entender que esse negócio vai ser sazonal. Assim como a vida, os negócios, a vida, o esporte, eles são todos parecidos. Estou preparado para competir, chegou lá no momento, eu não consegui lidar, não entreguei desempenho. Os negócios é a mesma coisa. Então, para você saber focar, você tem que ter planejamento, você tem que ter uma saúde mental e emocional muito boa e saber exatamente aonde você quer chegar. Então, eu perco o foco quando eu esqueço aonde eu quero chegar. E eu tenho que ter uma mentalidade desenvolvida para resolver problemas. Então, muitos empresários, gestores, quando acontece o caos dentro da empresa, ele perde o foco porque ele não foi treinado para resolver problema. Ele se assusta com o problema. Para que existe o problema, Bianchi? Para ser resolvido. Então, falta essa mentalidade desenvolvida de soluções de problema. Isso é uma das maiores dores das empresas. Quando aconteceu a pandemia, que foi um caos total, todo mundo foi perdendo foco, por que alguns ficaram tão ricos? Enxergaram uma solução ali em meio caos, né? Então, isso é mentalidade. É você desenvolver uma habilidade inata em ficar muito bom em resolver problema. E isso é treinável. E dentro da cultura mesmo. Sim, e como é bom, às vezes, né, você também ter essa questão de ter problemas, né? Quando os problemas aparecem, de você enxergar ali a Edmé Williams, que é uma pregadora aí muito boa, eu gosto muito, eu já fui até uma vez lá na igreja. Ela tem uma frase que ela diz assim: busque, em meio ao cascalho, busque o ouro. Ou seja, de você, no meio daquele cascalho todo que você acha que é problema, tem uma solução importante ali. Sempre. Tem ouro ali. Então, se você consegue extrair isso... Você sabe, 3 tipos, né, de pessoas que não conseguem achar solução. O preguiçoso. Sim. Esse não consegue, realmente. O tímido, porque ele não se move, ele fica paralisado, ele fica assustado, ele fica com medo de continuar errando. E o orgulhoso. Ele está vendo as coisas afundar, mas ele não pede ajuda. Ele está vendo ir para o fundo do poço, mas ele se mantém como está tudo bem e ele fica esperando algo que não vai acontecer. Então, a gente precisa olhar. Quando tiver um problema, eu preciso olhar se eu não estou conseguindo resolver o problema, se eu estou em uma dessas categorias. Porque se eu não sei, eu peço ajuda. Né? Ou eu trabalho mais, que eu saio da preguiça e vou para a solução, vou para a ação. E eu tenho que entender que a vida, tanto nos negócios, no esporte, na vida real, ela existe para a gente vencer os desafios. Imagina se eu paro hoje em dia com tudo, porque eu perdi meu filho. Eu sei que existe um propósito para eu estar aqui ainda, e eu vou continuar seguindo, servindo, crescendo, me desenvolvendo, pedindo ajuda, ajudando, servindo,
aprendendo também a ser servida, porque tem gente que tem dificuldade de aceitar ser servido, né? Para cumprir o meu propósito, o meu tempo que eu tenho aqui, gerando legado, discípulos. Então, a vida ela tem problema, a empresa ela vai ter vários problemas. Para quê? Para se aperfeiçoar do processo, para melhorar a entrega do serviço. Então, todas as vezes que a gente tiver um caos, a gente precisa parar e falar assim, esse caos, ele é um sintoma. É igual quando você está com febre, isso é um sintoma. E eu vou lá na causa. Isso é uma bênção você descobrir. Tá vendo como é que falta muita maturidade nos negócios, no esporte, na vida? A gente cria uma utopia de uma vida perfeita, de uma empresa 100% produtiva, sem nenhum tipo de falha de processo. Então, falta realmente por isso trás. não existe e muitas vezes as pessoas, os líderes ou os gestores, não admitem que é uma empresa falha, acha que é perfeita demais, que é o acha que não orgulho. tem problema, exatamente. O orgulho. Exatamente. Então, a gente precisa dessa maturidade para viver em alta performance. Verdade. Como lidar com a pressão de liderar? Então, mentalmente falando, a pressão ela é um privilégio. Quem não tem uma mentalidade desenvolvida, a pressão é um problema. Quem tem uma mentalidade de alta performance entende que liderar, a pressão da liderança é um privilégio. Por que é um privilégio? Porque é ali que você mostra cada vez mais que você é um líder a ser seguido. Que você está atento para servir as pessoas, para desenvolver as pessoas, para gerar o recurso com as pessoas, se importar com as pessoas e potencializar essas pessoas, ao ponto dela se tornar melhor do que você. Imagina um atleta, eu gosto de fazer essa ponderação, porque o atleta é referência para tudo, né? Um atleta que sonhou tanto em jogar uma Champions League, e está numa final de Champions League, e ele sente a pressão. Esse atleta, ele não desenvolveu a consciência de onde ele chegou. Ele está vendo aquilo ali como um problema, só que ele trabalhou a vida inteira para chegar nesse momento. Quando você tem a mentalidade desenvolvida, isso é uma bênção. Você receber pressão é um privilégio. Porque confiam que você está pronto para resolver. Confia que você está pronto para servir. Confia que você tem habilidades para suportar e gerar recurso para os seus liderados. É muito legal. Você falando isso aí agora, me veio aqui a história do LeBron James. Ele saiu do jogo uma vez com o pai dele, e aí o pai dele, dentro do carro, falou assim, pô, o que aconteceu? Você hoje não rendeu, você não jogou nada, não sei o quê. Ele falou, pô, pai, muita pressão. Muita pressão, muita pressão, muita pressão. Dentro do carro ele falou várias vezes isso. Aí o pai dele foi para casa pensando naquilo. Aí o pai dele ligou para ele de madrugada, falou assim, ó, amanhã, 5 horas da manhã, esteja aqui na minha casa. Ah, pai, por quê? Amanhã, 5 horas da manhã, você chega aqui. Aí ele chegou lá, pegou o pai dele e falou, vamos embora, vamos sair aqui, vem comigo. Aí saiu lá com o LeBron, tal, do carro, parou embaixo perto de uma passarela, tinha um monte de gente dormindo embaixo da ponte. Aí ele virou pro LeBron e falou assim, ó, tá vendo ali? Aquilo ali é pressão. Ele vai acordar daqui a pouco sem perspectiva de nada. Do que vai comer, se vai arrumar trabalho, se não vai arrumar trabalho. Aquilo é pressão. O que você tem lá, você buscou aquilo a vida inteira. Você dizia para mim que teu sonho era ser jogador de basquetebol renomado, conhecido, famoso, ganhar dinheiro, ficar rico. Você é rico, é famoso, tudo. Aquilo ali é pressão. O que você sofre não é pressão. Olha. Pô, diz que depois dessa ele voltou. Cara, ele mudou muito depois desse papo com o pai dele. Olha que legal. Muito legal, muito legal. Então, é isso. A gente tem que criar ancoragem sobre cada mensagem que a gente recebe hoje. Então, muita gente falando de pressão, pressão, pressão. Pressão é privilégio. Sim. Tem pessoas que falam, porque a empresa concorrente é melhor.
será que existe realmente concorrente? Ou o que existe é você entregar um serviço melhor? Você só tem controle sobre a sua empresa. Então, às vezes, tem Então um você está com gestor... uma visão limitada, né? Você tem que entender que você fica, às vezes, olhando tanto para a empresa do outro que você esquece de olhar para a sua empresa para gerir e potencializar. Olhar os seus processos, olhar o mercado. Então, o concorrente é importante, mas a sua empresa precisa da sua importância, né? Precisa que você olhe para ela e fale assim, olha, o que eu posso fazer ainda para potencializar e para fazer crescer o meu negócio? É esse tipo de mentalidade que a gente precisa para performar. Na vida, no esporte, nos negócios. Não adianta eu ficar com peninha de mim, não adianta eu ficar curtindo o problema. Eu falo assim, ó, você quer performar? Tem gente, tô preocupado, minha cabeça hoje está cheia. Onde você já viu preocupação gerar uma estratégia? Preocupação ganha jogo? Que ganha jogo é ação, é atitude, né? É inteligência estratégica. Tanto nos negócios, por isso que existe planejamento estratégico. É um plano estratégico para você chegar no seu objetivo. Um atleta, quando ele vai competir, ele precisa fazer o quê? Um planejamento, uma visualização de estratégia competitiva. Como eu vou atuar nesse jogo? O que eu vou fazer se algo sair do meu controle? Como eu vou atuar? Estudar um pouco o adversário. Estudar, entender o que você vai fazer. As suas ações precisam ser estudadas. Na vida, estou passando por um problema. E aí? Como que eu vou continuar vivendo? Porque existe diferença entre viver e existir. Muita gente só existe. Um dia por vez, não tem ação, está ali na omissão, está só seguindo os dias. Mas viver é uma arte. Viver é uma arte, é onde você se posiciona como filho, como servo e age dessa maneira. Então, tudo na vida, para você viver em alta performance, a base ali, além da humildade, é postura, posicionamento e ação. Né? Porque viver é seguir. Quando você para no problema, você não está vivendo. Então, a gente tem que olhar essas perspectivas e entender a base da alta performance para você realmente treinar e viver. Quando você fala isso, eu lembro muito da Bíblia, né? Porque a Bíblia fala muito dessas coisas assim, né? E o que está muito enraizado ali na Bíblia, muito embutido ali, é excelência, né? Jesus, tudo que Jesus fazia era com uma excelência fantástica, né? Assim, então, eu acho que esse deveria ser o motivo principal para um jogador, né, ele performar, né, ele olhar, já que ele se diz cristão, né, evangélico, ele ser realmente um exemplo e ter a Bíblia como a sua única regra de fé e prática de verdade e extrair dela a excelência, né? É isso. Isso aí é fundamental, eu acho bacana demais esse tipo de assunto. Tem adoro. algo que eu falo dentro da mentoria que eu sirvo todos os atletas, eu amo os atletas, eu amo pessoas, né? E eu cuido delas da mesma forma, sendo ou não cristão. E a gente entende, tem algo que a gente não percebe. Nós não somos imagem e semelhança de Deus? Sim. Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Mas nós somos semelhantes, não somos iguais. Na nossa semelhança, nós temos ali o caráter de Deus, né? E a gente tem também poder, presença e ciência. Ciência é o quê? O saber. Nós temos. Só que a gente não se posiciona assim. E tem um atleta, que eu não vou citar o nome, ele foi participar agora de um mundial, e ele falou, eu falei, a sua preparação mental começa nessa postura de exercer presença naquilo que você vai fazer, poder. O que é esse poder? É a consciência de tudo que você já fez e da sua preparação para você entregar. E ciência, ou seja, você precisa ter inteligência para tomar decisões. E aí estava ali, naquele momento, que ele já tinha entendido que pressão é um privilégio. E ele falou assim para mim, doutora, na hora do jogo, a minha postura mudou quando eu trouxe a consciência. Eu tenho presença, poder e ciência. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim.
e tudo que eu faço é ele fazendo comigo. Isso é ou não é alta performance? Bacana demais, lindo demais, nossa. O que mais limita o crescimento de uma empresa? Pessoas pode limitar muito. Por quê? Mas eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho processos bem escritos, eu tenho recursos tecnológicos. Muito bom, isso é excelente. Mas se você não tiver as pessoas certas, envolvida com a cultura e entendendo qual o papel delas dentro do ecossistema, tudo cai por água abaixo. Uhum. Então, hoje, as grandes empresas têm investido muito nas pessoas. Investido como? Desenvolvendo a saúde mental, as habilidades delas comportamentais, desenvolvendo uma cultura muito forte, tendo clareza, trabalhando melhor na qualidade de você identificar se aquela pessoa está na posição certa. Então, assim, investir em pessoas é fundamental para que uma empresa tenha sucesso. É verdade. Como construir uma equipe de alta performance? Você hoje, vou aproveitar para mandar um abraço aqui. Você hoje está trabalhando lá com o pessoal da equipe do Elias Mamã, né? Que o Elias, eu acompanho ele há bastante tempo na rede social, ele cresceu muito, né? Eu estou, inclusive, fazendo um curso lá, tá bem legal, bem bacana. A galera que está fazendo o curso lá da minha turma, o pessoal também animado, motivado. Todo mundo querendo crescer um pouco mais no Instagram, né? E você hoje trabalha lá com a parte de alta performance lá da equipe do Elias. Como é que está sendo essa experiência? Como é que... aproveitando essa pergunta aqui, como é que você está desenvolvendo? Está sendo uma honra desenvolver ali a equipe, né? De acompanhar também o processo de conselheira, de liderança, tá ali caminhando junto com o Fábio, que fica mais ali na frente da Cora, é uma honra. E a gente entendeu que eles trabalham com uma cultura blitzscaling, que é uma cultura de aceleração, uma visão bem de startup. E a gente entendeu que para a gente chegar nessa visão, né, bater os objetivos, as pessoas precisam estar bem desenvolvidas. Uhum. Então foi assim que eles me convidaram para desenvolver esses jovens adultos, né, nessa mentalidade, nessa postura, nos comportamentos para entregar. São muito jovens, né? São muito talentosos, mas são jovens, e a gente teve que desenvolver essa maturidade profissional, essa postura profissional, essa educação intraempreendedora, porque eles têm mentalidade de dono ali dentro. Uhum. Então, por isso que eles fazem o melhor para o cliente, para que os clientes ali voltem, né, para continuar o LTV, que ele volte, que ele indique. Então, a gente tem essa cultura. Então, eles aprenderam ali a amadurecer, né, amadurecerem ali para gerar o objetivo que a gente tem dentro do planejamento estratégico. Então, está sendo uma honra fazer a diferença ali e contribuir de alguma maneira. Muito legal, muito legal. Qual o papel da espiritualidade nos negócios? Falando até da própria empresa, da minha empresa, das empresas que eu tenho participado, dentro da minha metodologia é um valor. Lógico que a gente entende a empresa onde eu participo. Mas a espiritualidade ela é um valor. Independente da área espiritual que essa empresa segue, é um valor. Por que é um valor? Quando a gente fala de saúde mental, ela é limitada, a saúde mental. Existem algumas habilidades que só a espiritualidade tem. Vou te dar um exemplo. A paz. Você não treina a paz. A paz, ela é algo que transcende o ser humano. Ela é do mundo espiritual para com você. A paz que excede todo entendimento. Então, como é que você vai querer falar de saúde mental sem uma base espiritual? A fé, ela não é uma habilidade mental, emocional. É uma habilidade espiritual. E a gente precisa dela. O amor é uma habilidade espiritual, ela é a atitude. Ela não é natural do homem. Porque o homem ele tem uma natureza adâmica. Né? Em Cristo, a graça nos alcançou, mas a gente tem uma natureza adâmica. E a gente precisa dessa habilidade. Então, eu tenho trabalhado bastante isso quando eu vou desenvolver alta performance nas empresas, desenvolver uma cultura espiritual, uma cultura de reino.
aonde a gente integra dentro da mentalidade de alta performance todos esses valores: espírito, alma, corpo e intelecto. Precisa andar juntos para que você realmente tenha pessoas em alta performance. Lembra que falei que alta performance é um conjunto multifatorial? Então isso faz muita diferença. Muito legal, muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta, que era com relação, voltando um pouquinho àquela questão de jogador de futebol. Qual foi o atleta? Você tem uma carteira de cliente enorme, enorme. Mas qual foi aquele caso assim mais marcante que você teve daquele atleta com um baita de um talento? Qual foi a maior dificuldade que você teve com esse atleta? E se esse atleta conseguiu depois performar ou se ele se perdeu de vez, não teve jeito? Como é que... Eu já tive vários cases assim, né? Porque o ser humano ele é muito complexo, né? Sim, cada um é único realmente. Volátil, né? Mas teve um caso específico que foi muito legal. Ele veio para mim com 16 anos e o pai dele que veio procurar porque ele estava numa prática muito talentoso, mas ele estava numa prática terrível, né? De promiscuidade. Né? Ele tinha um hábito de ter várias meninas juntos, né? De ter momentos de orgias, né? E estava apaixonado por aquilo ali, estava viciado naquilo ali, estava disfuncional, mas muito talentoso. A gente começou o trabalho, eu fui trazendo para ele valores, princípios, fui trazendo para ele cultura do reino e teve um momento que ele se sentiu constrangido. O Espírito Santo de Deus o constrangeu. E aí, ao iniciar uma sessão, ele estava assim, começou a ficar emocionado. Eu falei, o que aconteceu? E ele falou, olha, eu comecei a colocar dentro da rotina dele momentos de leitura bíblica. Eu falei para ele começar pelo Novo Testamento. E ele falou, olha, eu estou muito constrangido, eu chorei muito esses dias. Eu falei, o que houve? Eu descobri que tudo que eu fazia, aquilo eu estava transgredindo, eu estava entristecendo né, o Espírito de Deus. E ele nem era cristão assim. Olha. Mas a palavra, ela liberta. Sim. Né? E ali foi um momento muito grande, a gente fez um momento ali muito de posicionamento com ele a partir dali, e ele mudou. Esse atleta, até hoje, é um atleta que hoje ele é referência para outros atletas. Esse atleta foi muito interessante. Um outro atleta que ele veio e ele tinha um hábito de se cortar. Caramba! Todas as vezes que ele perdia de um outro esporte, ele se cortava, ele se mutilava, ele não aceitava, ele sentia raiva. E dentro do processo ele também foi conscientizado, né, sobre um princípio básico, né? Para você amar o próximo, você precisa se amar. Né? E ele também não era cristão. E ele foi mudando, ele foi entendendo, né? Ele foi aprendendo a se sentir amado, aprendendo a voltar a ter identidade. E durante esse processo, mesmo esse processo com ele mesmo, ele continuava entregando muita performance, ele foi melhorando, porque ele estava mais feliz, ele sabia quem ele começou a entender quem ele era, a importância dele, que ele não era só um resultado, que ele não era só um erro, que ele não era apenas uma derrota, ele não era uma crítica, ele começou a saber quem ele era, e aquilo ali ele foi crescendo, fortalecendo. Hoje é um atleta que joga campeonatos grandes, né? E você vai vendo a diferença, né? Então, e já vi muito atleta que era menino, zoeira, comportamento, né? Xingava todo mundo, não respeitava treinador, né? Era marrento. E hoje tem uma postura profissional. E eu acho muito legal, um dia ele chegou para mim e falou assim, caramba, tô com um treinador
e ele não está sabendo gerir as pessoas. Olha. Aí eu falei, caramba, eu vou te dar um coração, porque essa palavra saindo da sua boca, eu tô assim super orgulhosa. Dava um corte bacana. Que chegava para mim e falava, e aí, já é? E hoje falando muito gerindo, bom. Gestão. Então, é um prazer, sabe? Servir as pessoas. Eu amo educação, eu amo servir, eu amo princípios, eu amo valores. E eu amo alta performance porque ela transforma. Sim. Né? Desde que a base dessa alta performance ela esteja com base na nossa criação, né? No nosso criador. Eu acredito que essa é a alta performance que transforma, é a alta performance que leva as pessoas, o servir e os servidos. Né? Então, essa tríade aí é que faz realmente fazer sentido a vida. Entender que você tem realmente um propósito aqui, você é útil aqui e a gente viver realmente com sentido. Então, é um prazer estar servindo. O que você faz é muito bacana e eu acho que vai deixar um legado aí muito legal, porque lá na frente a quantidade de pessoas que vão atingir um alto nível e que vão lembrar de você e que vão te agradecer futuramente. Nossa, isso aí não tem preço. Isso aí é uma coisa muito legal, muito legal. Pensando nisso hoje, né, hoje eu não consigo mais atender a demanda toda, né? Então, vou até deixar algo aqui em primeira mão para você, que o Atleta no Flow agora vai ter formação para outros treinadores mentais, bacana, cara. Né? Desenvolver outros mentores de alta performance. Muito bom. Muito bom. De várias áreas. E tá ligado a última pergunta aqui. Quais as características para alguém que deseja ser um mentor de atletas? Então já tá aí, você já faz o jabá aí, o comercial. Ah, que legal. Porque assim, eu nem comentei com você, a gente também está desenvolvendo alta performance para os vestibulandos e concurseiros. A gente está fazendo um trabalho muito legal com a rede COC, das escolas COC lá de Santa Catarina. Um abraço aí em Camboriú. Pô, que legal. Um abraço aí pro nosso professor baiano, que entendeu a importância de desenvolver o mental, o emocional para os vestibulandos, principalmente de medicina, que é uma autocobrança incrível, assim, absurda. E a gente está fazendo um projeto muito legal, que é a Liga dos Aprovados no Flow. Então, não tem mais demanda, né? Não consigo. Né? É a questão da humildade, né? Então, agora em 2026, a gente já está com um projeto de formação. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, vai ter lá a ficha e tudo mais para você se inscrever, para passar por um processo seletivo para estar conosco, para o desenvolvimento. Muito a gente também está esperando a validação da pós. Né? Olha, então, para quem não tiver nível superior, vai como formação, mas quem tiver nível superior vai ser validado como pós. Então, venha estar conosco que vai ser um prazer. Sensacional. E o que essas pessoas precisam para desenvolver, ser um mentor de alta performance? Amar pessoas, amar o esporte ou negócios, né? E amar servir. O restante tudo é treinável. Tudo é treinável. A gente vai desenvolver as habilidades comportamentais, mentais, técnicas. Mas se você não ama pessoas, você não vai saber servir. Sim. Né? E se você não ama o ambiente, seja do esporte ou dos negócios, você também não vai conseguir entregar o seu máximo potencial. Então, essas habilidades são bem importantes para a gente começar a nossa jornada aí de sucesso e servir muitas pessoas, ajudar a transformar, ajudar realmente essas pessoas a gerar o legado que elas nasceram para viver. Muito bom. Pô, legal demais, hein? Grande novidade, hein? Muito bacana. Grande novidade. Obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. Pô. A gente está caminhando aqui para o final, mas eu não lembro se da primeira vez que você veio no Bianchi Podcast, eu já tinha esse quadro. Eu bolei uma espécie de um quadro assim, dentro do Bianchi Podcast, que é uma das coisas que eu falo aqui, além de elegância, comportamento, comunicação, futebol, desenvolvimento humano, relações interpessoais. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Verdade. Todos nós precisamos, em algum momento, de alguém que vai abrir aquela chavinha ali, abrir aquela porta, né, e dar uma oportunidade. Em algum momento, a gente tem esses anjos que aparecem assim, que
abrem portas pra gente. Verdade. Se você tivesse que fazer uma ligação agora para alguém de agradecimento, para quem seria? Uma única pessoa? A pessoa que você acha que seria legal. Você, muito obrigado porque você fez isso por mim, me ajudou muito. 2 pessoas. Seria o meu sogro, que foi meu maior mentor, que ele não está mais aqui. Ele me ajudou, eu sou de uma família bem humilde, né? E ele cuidou de mim desde os 13 anos, né? E me deu toda a orientação. Ele também era pastor, mas era muito sábio. Ele estudava comigo, ele estudou minha faculdade de administração, estudou comigo toda a faculdade de direito. Ele tinha uma inteligência fora do normal e ele me ensinou basicamente tudo que eu sei. Ele esteve comigo, me ensinou, me orientou. Então, o meu maior mentor, abaixo do Senhor, é o meu sogro. E o segundo é meu filho, o Caio. O Caio. Eu só tenho o Caio, né? O Caio me ensinou tantas coisas. Foi através do Caio que o Atleta no Flow surgiu. Foi através do Caio que eu aprendi a amar pessoas, né? Foi através do Caio que eu vejo hoje o propósito que Deus tem para minha vida. Então, se eu pudesse ligar para ele, com certeza eu ligaria. Não tem como ligar para ele, mas eu creio que firmemente que Deus já o recebeu. Né? Com certeza. Cristo, ele fechou os olhos aqui e abriu lá. E quem o recebeu foi Cristo. E Deus sabe todas as coisas, né? Sim. Tá acompanhando todo esse papo aqui, conhece teu coração. É um privilégio, né? Ter sido mãe do Caio é um privilégio. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer demais. Vou terminar chorando. Me dá um papelzinho. Quero agradecer demais, Maria Angélica. Poxa, muito legal. Gosto muito de conversar com você. Aprendo muito. Isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Essa área que eu tô, a área que você atua, é uma área que tem uma certa simbiose com a minha também, né? E tanto você quanto eu gostamos de lidar com pessoas, né? A gente tem muita coisa em comum, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas a coisa mais importante que a gente tem em comum é o mesmo Senhor e Salvador, que é Cristo, né? Isso é o mais importante. Mas quero te agradecer demais. Muito obrigado pela presença aqui de novo. Poxa, bom demais. Eu que quero agradecer. É uma honra estar aqui caminhando com você. É uma honra ver o legado que você também está gerando, né? Principalmente na sua área, que eu acho que faz muita diferença, né? De você alinhar. O vestir é só o detalhe. Sim, né? A pontinha do iceberg. Você está sendo ali um mentor de vidas ali, né? E gerando nas pessoas valores, princípios, revelando Cristo. Isso é uma honra poder caminhar com pessoas assim. Que Deus nos abençoe para caminhar com mais pessoas assim, né? Amém. Para que a gente possa ficar mais forte ainda. Sim, amém. Olha para aquela câmera ali, deixa seu último recado, fala o que você quiser para a audiência do Bianchi Podcast. Bem, é muito importante que esse podcast você compartilhe com todas as pessoas que vivam no esporte, que viva no mundo empresarial ou que deseja ter uma nova vida. Esse podcast ele foi gerado do coração de Deus para você entender o que é realmente alta performance, para você que muitas das vezes se cobra demais, ou você acha que você não tem merecimento, que você não tem valor, ou que você está vivendo um momento de frustração, que você está achando que outras pessoas vão sempre crescer e que você não tem oportunidade. Esse podcast é um divisor de água para você ter todos os recursos, desenvolver todos os recursos para você mudar a sua mentalidade e entender realmente quais são as bases da alta performance e começar a se desenvolver. Nós estamos aqui para te servir e eu quero que você encaminhe esse podcast para o máximo de pessoas que você puder. É uma honra estar aqui com vocês e qualquer coisa é só mandar um direct que a gente vai estar lá pronto para servir vocês. Obrigada. Maravilha.
Gente, está encerrando aqui mais um Bianchi Podcast. Obrigado demais. Quero mandar um grande abraço pro pessoal lá que tá fazendo o curso comigo do Elias Mamã. Galera, ó, show de bola, o curso tá top. Elias, grande abraço para você, que Deus te abençoe, meu irmão, grandemente, tá bom? Pessoal, semana que vem eu vou ter um convidado aqui para lá de especial também. É o Rodrigo Pimentel, comentarista de segurança, é o Capitão Nascimento lá do BOPE, o cara que idealizou o filme do Tropa de Elite, é dele o filme. Semana que vem vai estar sentado aqui batendo um super papo sobre segurança, como é que tá a situação do país, a violência tá dominando. A gente vai bater um papo e ele vai destrinchar esse assunto aqui com a gente, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem. Deus abençoe a todos. Valeu!